Bom, como eu já deixei bem claro, eu não costumo planejar muitas coisas na minha vida. Apesar de ser educadora financeira, trabalhar com planejamento financeiro, ajudando outras pessoas e tudo mais, e agora tentar trazer essa organização para minha vida também. O resto da minha vida eu tento deixar no modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E aí, enfim, hoje eu acordei e decidi que eu queria ir para uma outra praia que eu nunca tinha ido, que eu não conhecia, aqui em Cabo Frio. Eu morei aqui em Cabo Frio um tempo atrás, no ano passado, para ser mais exata. Só que eu não conheci muitas das praias, assim, e tudo mais. Eu conheci mais a Praia do Forte, conheci as praias de Arraial e algumas praias de Búzios também. E foi isso. De Cabo Frio mesmo, foi mais a Praia do Forte e a Praia das Dunas, se eu não me engano. Enfim, hoje eu decidi que eu queria ir pro Peró, porque lá é muito bonito, e tinha uma trilha que eu queria fazer, que é pra Gruta do Peró, ou Gruta do Vigia, não sei como é que é o nome exato. Enfim, eu saí de casa acho que 8 horas, 9 horas, não lembro. Cheguei na praia, a praia tava quase vazia, não tinha quase ninguém. E o acesso à trilha em si também tava vazio, não tinha muita gente para aquele lado. Tinha duas pessoas mais afastadas, assim, do começo da trilha, que é onde tem a Casa dos Pescadores, se eu não me engano, e aí por trás tem a trilha. E aí tem a trilha do Morro do Vigia e junto a trilha pra gruta. E aí eu decidi ir pra trilha da gruta. Foi a primeira vez que eu fui fazer uma trilha sozinha. Eu podia ter me preocupado com várias coisas, por exemplo, se um bicho me picar e eu tô sozinha aqui, como que eu vou fazer? Se eu cair, ninguém nunca vai saber, ninguém nunca vai me achar, meu corpo vai apodrecer aqui, as pessoas não vão saber que eu tô aqui, que eu podia cair no meio do mar. Enfim, eu tinha muitos perigos para eu me preocupar ao fazer uma trilha sozinha. E eu não tive nenhum desses pensamentos, em nenhum momento eu me preocupei se eu ia me afogar, bater a cabeça nas pedras, se a maré ia me engolir, porque falaram da questão da maré, que é um pouco perigosa naquele ponto que eu queria chegar para fazer a foto, que é na gruta em si, então tem que cuidar a maré. E em nenhum momento eu me preocupei com isso. Mas quando eu tava chegando na parte final assim da trilha, que daí você já tinha que dobrar para ir para as pedras para poder encontrar a gruta, tinham três homens. E eles estavam bebendo, estavam levemente alterados e largando piadinhas como ai, aí gostosa, e não sei o que, ai, deixa eu te ajudar, e não sei o que lá, e aí eu me fazia louco, fingi que eu não tava escutando. Nessa hora eu lembro que eu fiquei com muito medo. Muito. Porque eu pensei, porra, olha o meu tamanho, eu sou uma pessoa pequena. Eles estão entre três. Não tem ninguém perto que possa ouvir qualquer coisa, porque na trilha não tinha ninguém. E perto do início da trilha também não. A pessoa mais próxima que tinha era muito distante de onde eu tava. E só tinha os três. Então, aqui era o final da trilha, eles estavam aqui ao lado. Largando essas piadinhas, e, enfim, fui pra gruta. Fiquei um pouco nervosa lá e me deu uma crise de choro. E aí eu pensei, putz, como é que eu vou sair daqui se não tem ninguém, os três caras estão ali ainda, o que, que eu vou fazer? Eu me desesperei, me deu uma crise de choro e eu comecei a mandar um monte de mensagem para as minhas amigas para ver quem me respondia primeiro, para poder fazer uma chamada de vídeo comigo, para eles verem que eu tava no telefone quando eu estivesse voltando. E aí eu não consegui falar com as minhas amigas, mas consegui falar com a minha tia. Não assustei ela nem nada, não falei, tô com medo, nem não sei o que, não falei nada disso. Só falei pra ela, eu tô fazendo uma trilha aqui, queria te mostrar a praia e tudo mais. E assim foi. Daí quando eu fui subindo, ele já não tava mais do lado da trilha. Os três, eles estavam sentados exatamente no caminho da trilha. Ou seja, não teria como passar, eu só se eu passasse em cima deles ou se eles me dessem licença. E daí eu lembro que um deles falou alguma coisa sobre gostosa de novo, só que daí eles viram que eu estava no telefone, eles ouviram a voz de alguém, e eu conversando com alguém, e aí eles me deram licença, e eu passei muito rápido assim, e voltei pra praia. Eu nunca senti tanto medo na minha vida. Eu acho que foi a primeira vez que eu repensei sobre fazer muitas coisas sozinhas, porque faz uns 2 anos, eu acho, 2 ou 3 anos, que eu tomei gosto por fazer muitas coisas sozinha. E a primeira vez que eu comecei a fazer isso foi em Santa Catarina e várias mulheres já tinham me alertado coisas do tipo, não faça essa trilha sozinha,
Não vai para outra cidade sozinha, porque às vezes eu tava morando em Itajaí, eu pegava BlaBlaCar e ia para outra cidade para conhecer. Fui para Itapema, fui para Penha, fui para Garopaba, que depois eu acabei me mudando, fui para Floripa, enfim, eu ia para vários lugares assim só para conhecer. Só que eu era sozinha. E as meninas que eu encontrava, sempre dei sorte sim de encontrar muitas mulheres que sempre me auxiliaram em alguma coisa, então eu nunca fiquei de fato sozinha. Mas muitas mulheres me alertavam bastante sobre isso, de cuidar para não fazer as coisas sozinha que eu tava me arriscando. Só que até então eu nunca tive uma ameaça, assim, nunca me senti ameaçada, nunca me senti em perigo de fato. Então tava tudo bem, até porque sempre que eu fiz essas minhas loucuras, eu sempre encontrei bastante mulheres no caminho. E aí, dessa forma, acho que eu nunca me senti ameaçada justamente por isso. E aí eu acabava fazendo amizade, inclusive, com essas pessoas. Eu lembrei de uma vez que eu tava tentando visitar uma amiga minha em Floripa. Mas o BlaBlaCar desmarcou a carona em cima da hora. E eu estava em Itajaí. E aí acabou que eu não fui pra Floripa. E aí tinha um outro BlaBlaCar no aplicativo disponível ali quase no mesmo horário, no local aonde eu tava, que tava indo pra cidade de Garopaba. Eu nunca tinha ouvido falar de Garopaba. Mas aí eu pesquisei e vi que tinha umas praias bonitas e decidi ir. Só que eu não conhecia nada, né? E aí esse BlaBlaCar, na verdade, ele não ia pra Garopaba, ele ia pra uma outra cidade, Garopaba tava no caminho, e aí ela podia me deixar lá. Só que ela ia me deixar num ponto, tipo, daqui tu te vira, ou pega um ônibus ou um Uber, sei lá. Só que eu não conhecia a cidade, então eu não sabia como que funcionava, né? E aí acabei no meio do caminho, assim, conversando com ela e tudo mais. Ela falou: Não, eu posso te deixar lá na cidade em si mesmo, lá no centro, ou perto de uma pousada, algo assim, que a gente já tava chegando à noite. Daí eu falei pra ela: Me deixa na praia então. Daí ela deu uma volta comigo na cidade ainda pra eu conhecer um pouco. Então aquele dia eu tava bem perdida. E aí eu parei em um bar e tinham outras pessoas que eram gaúchos também, que eu sou gaúcha. E essas pessoas estavam com camisetas do Grêmio e do Inter, que são dois times do Rio Grande do Sul. E aí acabei fazendo amizade com eles. E todo mundo tava bebendo e tudo mais. Tinha mulheres, tinha homens, tinha casais, enfim. Era uma galera. E aí eles falaram que eles iam dormir na praia. E daí eu falei, eu também vou dormir na praia, porque eu não tinha alugado nada pra passar a noite lá. Porque a minha ideia era chegar à tarde e voltar no mesmo dia, só que eu não tinha carona pra voltar. Não sabia como que chegava na rodoviária. Nem sabia como que funcionava a rodoviária de lá. Uber, essas coisas assim, aonde eu tava não tinha como pegar. Não tinha mais carona também. E os ônibus eu também não sabia o esquema como que funcionava, os ônibus municipais mesmo. E aí a gente foi todo mundo pra praia e começou a chover, daí as pessoas começaram a se dispersar e elas foram embora. Algumas estavam passando a temporada e outros moravam lá, então cada um voltou ali pro seu rumo, pegou o seu rumo. E aí eu fiquei na praia. E eu pensei, putz, eu não tenho onde passar a noite, eu vou ter que dormir aqui. E eu tava sozinha, mas eu não senti medo dessa vez. E aí teve um casal, que era uma menina e um cara, que eles ficaram bebendo ali na praia também, mas eles ficaram um pouco mais afastados de mim, só que a menina ficou preocupada e veio falar comigo. Ela falou: Olha, tu não tem pra onde ir, tu não quer ir pra casa agora, a gente te dá uma carona, não sei o que, tá ficando tarde, não é seguro ficar aqui sozinha. Aí eu falei: eu acho que eu vou dormir por aqui, porque eu não aluguei nenhum lugar, eu não conheço nada aqui, eu não sei como é que funciona, nem sei como é que chega em outro lugar aqui. E, enfim, expliquei toda a situação pra ela. Ela ficou apavorada dela. Falou: Meu Deus, tu não devia ter feito isso, não devia ter ficado sozinha aqui. Eu sei que ela correu e ela conseguiu o lugar pra eu passar a noite. Ela me passou uns contatos ali e ela conseguiu o lugar pra eu passar a noite. Aí no outro dia de manhã eu saí bem cedo, dei mais uma volta na praia e consegui carona de retorno com essa mesma mulher que tinha me levado, por sorte. Porque eu já tava ficando sem bateria. Eu descobri que os ônibus lá, eles passavam uma vez na vida e outra na morte, onde eu tava. Enfim, tava tudo. Eu não sabia como que eu ia voltar pra minha cidade. Sinceramente, eu fiquei perdida lá. Eu descobri que Garopaba por acaso e eu tava perdida. Mas em nenhum momento eu me senti ameaçada. E é disso que eu tô falando, da questão do medo quando tem homens no lugar. Porque dessa vez eu não me senti ameaçada porque tinham mulheres. Se tivesse só esse cara lá de repente, eu teria ficado com medo. Mas como era o cara e a mulher, eu não fiquei com medo. E das outras vezes que eu fiz umas loucuras assim, de ir para outros lugares e, vou fazer sozinha mesmo, sempre foi isso que aconteceu. Eu sempre encontrei mulheres no meio do caminho.
Isso me deixava mais segura, me dava uma coragem absurda, assim, pensando: "Nossa, posso fazer tudo". E aí hoje eu pensei: "Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Se o cara der um tapa em mim, já era, acabou a minha vida. Que eu caio aqui pra qualquer lado, bato a cabeça, ele faz o que ele quiser ainda, pra achar meu corpo vai demorar muito tempo. Ninguém aqui me conhece". Nossa, passou muita coisa na minha cabeça. E essas coisas elas não passam à toa na nossa cabeça, porque a gente vem de um período onde a gente vê constantemente notícias de mulheres que estão sendo agredidas, que estão sendo mortas, que estão sendo cercadas, que estão sendo perseguidas. E literalmente a gente não tá seguro em nenhum lugar. E eu costumava me colocar muito no lugar de privilégio por não passar por muitas situações que muitas mulheres passam hoje em dia, e eu acho que de certa forma eu pensava que eu tinha uma capa de invisibilidade, tipo, isso não vai acontecer comigo. E não, eu sou totalmente suscetível a isso. Isso também pode acontecer comigo. Graças a Deus não aconteceu, mas poderia ter acontecido, então eu tenho que ter um pouco mais de cuidado. Tenho que começar a pensar nas coisas que eu vou fazer antes de fazer. Eu costumo ser muito impulsiva, assim, para as coisas no geral na minha vida. E agora que eu tô vendo que eu preciso dar uma mudada nisso. Eu já passei tanto perigo, mas tanto perigo assim, ó. E as pessoas que eu conheço, quando eu contava a história do que tinha acontecido, as pessoas pensavam: meu Deus, tu é maluca. Só pode ser maluca. E eu tenho muitas histórias, assim, de loucuras que eu aprontei. E, nossa, olhando pra trás, hoje eu penso: graças a Deus eu tô viva. Graças a Deus não me mataram. Porque, assim, chance tiveram. Mas eu sei que eu também nunca ando só, né? Tenho os meus orixás ali trabalhando comigo. E agradeço muito a isso, mas assim, eu acho que eles estão cansados de me proteger. Tanto esculacho que eu tenho tomado na macumba deve ser por causa disso também. Mas enfim, esse foi o meu desabafo. Cuidem-se, mulheres, cuidem-se o triplo, o quádruplo. Pensem antes de fazer as coisas, não façam como eu. E a segurança de vocês em primeiro lugar. Enfim, foi isso.